No que diz respeito às desonerações fiscais, o projeto anda muito bem. Eu, particularmente, acredito na transparência. Nós deixamos, ou melhor, os prefeitos do Brasil inteiro deixaram de abordar a questão da compatibilidade da planilha com a realidade dos custos. Quando eu fui prefeito da capital do Paraná, de Curitiba, eu criei um sistema de transporte, tarifa única, eliminei do cálculo da planilha a depreciação dos veículos e amortização do capital, porque eu criei um sistema de frota pública e operação privada, ao mesmo tempo que a tarifa comportava um fundo para a reposição da frota. Por quê? Porque, na verdade, a depreciação e a remuneração da frota, que serviriam para reposição, nunca serviam para isso. Cada vez menos ônibus. Nós conseguimos, com esse processo, a menor tarifa do Brasil. Quando eu ainda era deputado e comecei a tratar da questão do transporte coletivo, eu tive acesso à planilha de Curitiba. E me chamou a atenção o preço dos insumos. As empresas de transporte compravam pneus aos milhares, rolamentos aos milhares, combustível em grande proporção. E os seus preços eram todos elevadíssimos. E esses preços eram uma espécie de conquista da categoria. Quando você reclamava do custo em Curitiba, eles diziam não. Mas em Minas Gerais é assim, em Campo Grande é assim também, no Rio Grande do Sul esse preço está vigindo já há alguns anos. Eu olhei o preço absurdo dos pneus que eram comprados aos milhares e me dirigi a um revendedor singular de pneu, Hermes Macedo, e comprei no balcão pela metade do preço orçado na planilha que comprava milhares de pneus. Então, eu acredito que a proposta vai muito bem, mas por parte dos prefeitos, depois de votada e sancionada esse conjunto de medidas que nós estamos tomando, eu acredito que a verificação das planilhas é essencial. Eu não vi ninguém, só se pede subsídio. Ninguém questiona o preço elevado das planilhas, o absurdo das contas, a tarifa interna de retorno, a remuneração do capital feita de forma rigorosamente absurda. Eu conversava ontem com um grupo de empresários do transporte do Paraná, meus amigos pessoais, e eles me diziam: Requião, honestamente, a tarifa do Paraná podia ser reduzida hoje para R$ 2,30, mantendo uma lucratividade extraordinária e sem nenhum subsídio caracterizado por redução de impostos. Mas como primeiro passo, me parece que nós estamos andando bem. O projeto do Zaratina é interessante, mas os prefeitos têm que tornar as planilhas transparentes e começar a discutir o preço desses insumos. E essa fórmula curitibana da frota pública e da operação privada se demonstrou muito interessante. Depois que eu deixei a prefeitura, isso tudo foi desmontado e a tarifa passou a ser aumentada progressivamente. Mas acho também, senador Lindbergh, a proposta do senador Aloysio Nunes de considerar as desonerações municipais como parte do pagamento da dívida de municípios, e no caso dos estados com a União, é uma tentativa válida de amortização dessa concentração tributária que nós vivemos hoje, com a União assumindo a titularidade quase que da carga inteira dos impostos. Lembrando que na Constituição de 88, a União tinha 80% dos seus recursos de IPI e imposto de renda, e que esses 80% caíram para 40% com os subsídios dados pela União. E, ao mesmo tempo, os empréstimos não compartilhados, os impostos não compartilhados subiram de 20% para 60%. Então, levando em consideração esta situação,
A emenda do senador Aloysio é bastante interessante também. Mas eu acredito que estamos dando um bom início a esse processo. Agora, quero aqui de novo dizer da minha estranheza de nenhuma prefeitura de capital do Brasil questionar as planilhas, as conquistas da categoria com o superfaturamento dos insumos e dos índices de tarifa interna de retorno, remuneração de capital, depreciação de veículos e equipamentos. O meu voto, sem sombra de dúvida, será favorável ao projeto na forma apresentada pelo relator. Emenda 16, senador Requião. Somos por sua aprovação. A emenda amplia os mecanismos de transparência ao incluir o balanço patrimonial entre os documentos a serem divulgados pelas empresas, o que já é uma exigência, por exemplo, para empresas de capital aberto, pela lei das SA. A emenda também busca detalhar a forma de aplicação da lei de acesso às empresas de transporte coletivo, prevendo que o pedido de informação deverá ser encaminhado por intermédio do órgão público correspondente. Pela aprovação. Emenda 17, do senador Requião. Somos por sua aprovação. A emenda visa reduzir o corte de 500 mil para 200 mil habitantes para a exigência na elaboração do laudo de redução das tarifas de auditoria externa independente. E, por último, que eu reputo a mais importante de todas. E esse aqui é o ponto mais importante, ao meu ver, prefeito Zé Fortunati, desse projeto. E eu acolhi uma emenda do senador Roberto Requião, do senador Randolfo Rodrigues e do senador Inácio Arruda. Trata-se da transparência. Aqui é um conjunto de regras ligadas à transparência para que as planilhas sejam divulgadas, publicadas na internet, garantia de aplicação da lei de acesso à informação, as informações detidas por empresas de transporte coletivo, em razão da existência de contrato de concessão com o poder público. Existência de contratação de auditoria externa, proposta também do senador Roberto Requião. Então, esse conjunto de medidas na área de transparência é fundamental. Como vota o senador Roberto Requião? Considerando que o ano passado o Ministério dos Transportes tinha 17 bilhões e 800 milhões de verba, conseguiu empenhar 3.800. Considerando que a verba de saneamento não chegou a um empenho de 10%. Considerando que a emenda do senador Aloysio ajuda a presidente a descentralizar os investimentos necessários ao país que está parado, eu voto com a presidenta da República para auxiliá-la e com a emenda do senador Aloysio.